Bom dia, vamos aqui encerrar o capítulo 2 da Lei 86693, que trata da licitação, analisando agora normas específicas sobre o procedimento e o julgamento, genericamente falando da licitação. A gente vai ver aqui regras sobre edital, regras sobre procedimento interno, regras sobre a comissão de licitação, sobre julgamento e revogação, ou seja, nós vamos fechar como um todo os dispositivos da lei que tratam da parte de licitação. Passando aqui então, vamos direto para o nobre artigo 38. Nós temos 16 artigos nessa sessão 4, iniciamos aqui pelo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de um processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, ao qual serão juntados oportunamente. Pois bem, vejam só. O caput do artigo 38, ele trata do que nós chamamos de etapa interna da licitação, a qual, para a parcela da doutrina, na verdade, não integra o procedimento como um todo. Para ilustrar esse tipo de posicionamento, eu trouxe aqui uma lição do professor Di Pietro. O que ela nos diz? Além disso, a autorização, a indicação do objeto dos recursos próprios para a despesa são atos prévios, internos, preparatórios do procedimento de licitação, que tecnicamente falando, só se inicia pela convocação dos interessados por meio do instrumento adequado. Pois bem, então, nesse posicionamento da professora Di Pietro, que na verdade espelha o entendimento de vários doutrinadores, eu só teria licitação propriamente dita, procedimento de licitação, na etapa externa, quando se dá a convocação dos interessados em participar do certame. Pois bem, qual o entendimento que eu levo para uma questão de prova? É muito tranquilo. Nós vamos voltar ali no caput 38, vai ficar claro que na sistemática literal da lei, o procedimento se inicia com a abertura do processo administrativo, ou seja, a etapa interna também integra o procedimento de licitação. Mas aquelas velhas questões, pessoal, dizendo há entendimento doutrinário, como a gente fala brincando, há entendimento doutrinário para tudo. Então, se vier uma alternativa para vocês dizendo há entendimento doutrinário de que a etapa interna, os atos preparatórios do procedimento não integram o procedimento próprio da licitação, a falta de uma alternativa melhor, a gente considera correta. Vamos aqui então voltando, só deixa eu completar com essa consideração que eu coloquei aqui na parte de baixo. No artigo 38, consta, até ficou feia aqui a redação, o que deve integrar o processo de licitação como um todo. No artigo 40, que daqui a pouquinho a gente vai analisar, consta o que deve estar expresso no edital de licitação. Então, isso aqui é uma orientação de leitura para vocês. No artigo 38, que a gente vai passar aqui, aos incisos, está definido o que deve constar no processo licitatório de modo geral. E o que deve constar no edital, na lei interna do procedimento, está aqui no artigo 40. Pois bem, vamos voltar aqui então no caput 38, eu vou ler de novo e aí nós vamos dar sequência na matéria. Então, aqui está, pessoal, essa é a posição da lei. O procedimento da licitação, aqui está, será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo essencialmente o quê? A autorização respectiva, a indicação sucinta do objeto licitável, bem como do recurso próprio para a despesa, e aí ao qual serão juntados oportunamente. Pois bem, o processo vai se iniciar com esses elementos mínimos e na sequência do procedimento nós teremos a juntada no que for cabível dentro do caso concreto dos seguintes elementos ou documentos. Vamos aqui, inciso 1. Edital ou convite respectivos anexos, quando for o caso. Pois bem, então nos autos do procedimento, para a gente não se perder, dentro aqui do artigo 38, o que eu estou falando aqui nada mais é do que o procedimento como um todo da licitação. Então o caput do 38 define os elementos mínimos que já devem constar nos autos do procedimento de licitação. Uma vez que esse procedimento tenha seu curso normal, serão juntados outros elementos, e são esses outros elementos que são mencionados aqui nos incisos do artigo.
Vou ler novamente, então, o inciso 1. O edital ou convite respectivos anexos, quando for o caso. Ou seja, a lei interna da licitação. 2. Comprovante das publicações do edital resumido na forma do artigo 21 desta lei ou da entrega do convite. Nós sabemos que o artigo 21, ele define quais são as publicações necessárias do aviso com o resumo do edital. Pois bem, um comprovante dessas declarações deve ser juntado aos autos do procedimento. 3. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo oficial ou do responsável pelo convite. Nós vamos analisar com mais calma, no artigo 51 da lei, as regras aplicáveis à nobre comissão de licitação. Como nós sabemos, o órgão em regra colegiado responsável pelas fases de habilitação e julgamento no procedimento. Pois bem, então o ato que designa, que define quem são os membros dessa comissão, ou no leilão quem é o leiloeiro, ou, em se tratando de convite, o responsável pela sua elaboração, devem também ser mencionados, anexados aos autos do processo. Seguindo aqui, inciso 4, o original das propostas e dos documentos que as instruírem. Então vocês vejam que a lei, até esse ponto aqui, está seguindo uma ordem lógica. Ora, após aqueles elementos mínimos do caput de 38, o que deve constar no processo? A sua lei interna. Na sequência, as publicações definidas no 21. A seguir, o ato que designa o órgão em regra colegiado responsável pela habilitação e julgamento. Na sequência, as propostas e os documentos que sustentam essas propostas. E também deve ser juntado, né, pessoal, sem dúvida, os documentos de habilitação ou o comprovante da inscrição no registro cadastral. Eles não são mencionados expressamente aqui, mas, sem dúvida, deve integrar os autos do processo numa ordem lógica até antes desse inciso 4, entre o 3 e o 4, vamos assim dizer, logo após os documentos que comprovam a designação da comissão, devem ser juntados os documentos de habilitação ou certificado de registro cadastral. E aí, na sequência, as propostas e os documentos com base nas quais elas foram formuladas. Seguimos aqui as atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Aqui nós quebramos um pouco, vamos assim dizer, a ordem lógica, certo? Porque aqui são atos bem gerais. As atas, os relatórios e as deliberações da comissão julgadora. Seguindo, pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Então vejam bem, o dispositivo, o artigo 38, se refere em dois momentos a esses pareceres técnicos. Desses do inciso 6, vou proceder aqui à leitura. O dispositivo compreende os pareceres relativos aos caminhos viáveis para a contratação, na verdade, que não se confundem com os pareceres do parágrafo único, que nós vamos chegar lá, que versam sobre a aprovação do edital e do contrato. Então vejam só, o que o inciso 6 está exigindo é que a administração, dentro dos autos do processo, ela prove que ela pensou acerca da contratação. Ou seja, qual é, dentro das peculiaridades do caso concreto, qual a modalidade mais adequada, ou se a hipótese é de dispensa ou de licitação. É isso que é exigido aqui no inciso 6 do artigo 38. E é isso que nós chamamos de pareceres acerca dos caminhos viáveis para a contratação. Seguimos aqui no nosso inciso 7, atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Sabemos, a gente vai analisar isso aqui novamente no artigo 43, que a adjudicação é o ato final do procedimento pelo qual é atribuído o respectivo objeto ao licitante vencedor. E a homologação, por sua vez, é o ato pelo qual a autoridade competente comprova que os atos até então praticados no procedimento estão ou foram realizados de forma regular. Pois bem, tanto o ato de adjudicação como a homologação, então, devem integrar os autos do procedimento. Seguindo o inciso 8, recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. 9. Despacho de anulação
ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Ou seja, se ocorrer eventualidade de uma anulação ou de revogação, o despacho da autoridade competente, fundamentando qualquer uma dessas modalidades de extinção, deve integrar os autos do procedimento. 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. O termo ou instrumento de contrato, isso aqui é uma figura que a gente vai ver na parte, no capítulo 3 da lei. Nada mais é do que o instrumento que formaliza o ajuste entre a administração e o licitante vencedor. Seguindo, 11. Outros comprovantes de publicações, se for o caso, e 12. Demais documentos relativos à licitação. É nesse 12 que a gente pode considerar inseridos, entre outros, os documentos de habilitação. Pois bem, seguindo aqui, pessoal, o nosso parágrafo único nos diz que as minutas de editais, vamos assim dizer, as propostas com conteúdo dos editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Então vejam só, numa leitura mais cuidadosa desse parágrafo único, veja que ele menciona as minutas de editais. O que eu estou querendo chamar a atenção? Nós sabemos que no convite não há um instrumento com o nome edital. A lei interna da licitação é chamada, tem o mesmo nome da modalidade, convite. Pois bem, e aqui numa leitura, então, está se exigindo apenas o exame e aprovação das minutas de editais. Na sequência aqui, a lei, por outro lado, quando ela se refere ao ajuste propriamente dito, ela não está compreendendo somente os contratos, e sim os ajustes genericamente celebrados pela administração, ou seja, os atos bilaterais celebrados na esfera administrativa, e aí incluídos os convênios e, por via de consequência, os consórcios administrativos. Pois bem, como é que nós trabalhamos a matéria? Como é que nós definimos esse ponto em que a lei não exige a aprovação do convite nessa modalidade licitatória? Pois bem, o que nos diz o nobre TCU? Vejam só, o parágrafo único, então, ele trata dos pareceres de controle de legalidade, que são exigidos pelo TCU antes, sem dúvida nenhuma, da expedição do edital da celebração do ajuste. Sua natureza é meramente opinativa, não vinculante. E aqui chegamos. Segundo o TCU, a norma não exige análise do convite, mas as minutas dos contratos decorrentes do uso dessa modalidade de licitação são de análise obrigatória. Então, em síntese, pessoal, a administração, melhor dizendo, esse parágrafo único do artigo 38, ele compreende todos os atos convocatórios de licitação, à exceção da modalidade convite. Mas, a partir daí, compreende os contratos celebrados a partir de qualquer modalidade de licitação, inclusive o convite. E aqui, destacando de novo, dentro daquela classificação de pareceres, o parecer referido no parágrafo único, segundo o entendimento prevalente, é de natureza tão só opinativa. Ele não vincula a decisão do órgão onde ocorre o procedimento de licitação. Vamos aqui, eu trouxe uma decisão do Nobre Superior Tribunal de Justiça, informativo 502, falando genericamente sobre a necessidade de recursos orçamentários como requisito de abertura do procedimento licitatório. Vejam só, a lei de licitações exige, para a realização de licitação, a existência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, ou seja, a lei não exige a disponibilidade financeira. Fato de a administração ter o recurso antes do início da licitação, mas tão somente que haja previsão desses recursos na lei orçamentária. Deixa eu voltar aqui então, pessoal, isso aqui é pegadinha antiga de prova. Vamos voltar aqui no caput do 38.
Quando ele descreve os elementos iniciais de menção obrigatória, ele nos afirma aqui, e do recurso próprio para a despesa. Pois bem, o recurso próprio para a despesa, aqui já estou voltando para a decisão, não é a efetiva disponibilidade financeira do recurso. A administração não necessita ter em caixa o valor necessário para a futura contratação. Basta que haja uma previsão adequada na nobríssima lei orçamentária. E aí, sem dúvida, efetiva disponibilidade financeira será necessária para o início da execução do contrato. Pois bem, seguimos aqui, saímos já do artigo 38, vamos para o artigo 39. Esse artigo 39, ele trata de uma figura chamada audiência pública, que de certo modo excepciona o modo ordinário como nós apresentamos as fases da etapa externa do procedimento. Antes de mais nada, só destacando aqui que todos podem participar da audiência pública, não apenas os interessados em participar do certame, ou seja, licitantes, prováveis licitantes ou simplesmente administrados em geral, todos podem participar da audiência pública. Quando eu tenho audiência pública, vai ficar bem claro aqui, ilustrando aqui a nossa etapa externa do procedimento, eu vou ter a audiência pública, ocorrendo antes mesmo da publicação do edital. Após o ultimado procedimento de audiência pública, que eu vou ter efetivamente a publicação do edital, a convocação dos interessados em participar do certame e, a partir daí, as demais fases do procedimento, habilitação, julgamento de propostas e assim por diante. É isso que nos diz o nobre artigo 39. Vamos lá. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas, muito importantes esses dois termos aqui, simultâneas ou sucessivas, for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C dessa lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada com antecedência mais uma vez mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Pois bem, por isso que eu fiz o nobre destaque dessa audiência pública, apesar desse termo da lei que dá a entender que dela só podem participar aqueles interessados em participar do certame, é entendimento pacífico, em seio doutrinário e jurisprudencial que todo e qualquer cidadão, mesmo sem interesse direto no certame, pode participar dessa audiência pública promovida pela administração. Pois bem, e aí as regras para ela são bem simples. O objetivo da audiência pública nada mais é do que fornecer informações nos certames mais vultosos da administração. Olhem a bagatela, pessoal. O valor a que se refere o dispositivo é a bagatela de 150 milhões de reais. Então, quando se configurar a hipótese, quando eu tiver uma licitação apenas, ou um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas, esses conceitos estão logo aqui no parágrafo único, de valor superior a 150 milhões de reais, como a própria lei diz, o procedimento, o processo licitatório como um todo, será iniciado. É o ato inicial com a realização dessa audiência. E aí a regra em si mesma é tranquila, né, pessoal? Vamos pensar aqui. A administração tem que publicar, tem que divulgar a audiência pública pelo menos 10 dias úteis antes da sua realização. E a audiência pública, por sua vez,
tem que ocorrer, no mínimo, 15 dias úteis antes da data prevista para a publicação do edital. E o objetivo dela, como eu já destaquei, mas não custa a gente salientar, é oferecer a todos, genericamente falando, as informações pertinentes sobre o procedimento licitatório. Na verdade, essencialmente, principalmente sobre o objeto a ser licitado pela administração. Pois bem, a lei fala em licitações simultâneas e sucessivas. Essas figuras são definidas aqui no parágrafo único. Segundo ele, para os fins desse artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias. E licitações sucessivas, aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término, olhem só, do contrato resultante da licitação antecedente. Então, pessoal, são bem diferentes os conceitos de licitação simultânea e sucessiva. Licitação simultânea é uma figura que, na verdade, relaciona... Deixa eu abrir aqui outro. A licitação simultânea é uma relação entre licitações. Eu tenho aqui a licitação 1, eu tenho aqui a licitação 2. Quando que vai se configurar a situação da licitação simultânea? Aqui, quando ambas as licitações tiverem uma previsão de abertura com diferença de, no máximo, 30 dias. Claro, isso além da similaridade de objetos. Então, quando tiver duas licitações com previsão de abertura por um prazo de até 30 dias de diferença e tivermos objetos similares, eu vou ter a figura da licitação simultânea. Já a licitação sucessiva, não. Ela é uma relação, na verdade, entre a licitação, uma licitação e um contrato. Eu tenho uma primeira licitação que resulta na celebração de um contrato administrativo. Pois bem, vamos dizer que o contrato foi regularmente executado, seu objeto foi recebido definitivamente pela administração. Pois bem, se houver similaridade de objetos e tiver previsão de abertura de uma licitação, no máximo em 120 dias, a contar do término deste contrato administrativo, eu vou ter a figura da licitação sucessiva. Friso de novo, tá, pessoal? Não é uma relação entre licitações. Vou ler aqui essa parte final. Uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Vejam só para nós ter um cuidado. Eu falei rápido ali, mas continuo a analisar a matéria, pode haver dúvida. Uma vez que se encerre o prazo de um contrato, eu ainda posso ter atuações administrativas, ainda deverei ter atuações administrativas em relação a ele, que são os atos de recebimento. Eu tenho recebimento provisório e o recebimento definitivo. Às vezes, eu tenho apenas o recebimento definitivo. Isso é matéria do artigo 7.3 e 7.4 da 86693. Então, fique bem claro que o que a lei exige é 120 dias, não entre o recebimento, não entre essa declaração da administração que o objeto foi executado ou foi adequadamente executado, mas simplesmente o término do contrato. Se é previsto que o término do contrato, por exemplo, 31 de outubro de 2012, e em até 120 dias houver a previsão de que será aberta uma licitação por um objeto similar, eu vou ter a figura da licitação sucessiva prevista na lei. Pois bem, com isso vamos aqui adiante, agora adentrando já no artigo 40 da 86693. Esse é o dispositivo que trata do edital. O edital, como sabemos, é a nobre lei interna da licitação e do contrato dela decorrente. Antes da gente analisar propriamente o edital, eu trouxe aqui umas considerações, iniciando aqui por um conceito do professor Bandeira, as diversas funções do edital. Vamos aqui então rapidamente dar uma passada nesse material e depois a gente volta para os dispositivos da lei. Pois bem,
Segundo o professor Bandeira de Mello, o nosso nobre edital nada mais é o ato por meio do qual a administração faz público o seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser travado. Pois bem, o professor Bandeira apresenta esse conceito do nosso edital de licitação e, na sequência do seu material, ele especifica esse conceito apresentando as diferentes funções desempenhadas pelo edital. Quais são essas funções na lição, então, do professor Bandeira de Mello? Primeiro, o edital da publicidade à licitação. Na verdade, vale aqui fazer um reparo. Nós sabemos que o que é publicado não é propriamente o edital, mas é apenas o aviso com o resumo do edital. Então, o que dá publicidade, o que deve ser publicado nos termos do artigo 21, é tão só esse aviso com o resumo do edital. Mas, se vier uma questão objetiva nos dizendo simplesmente que é o edital que dá publicidade à licitação, a grande maioria da doutrina não faz, vamos assim dizer, essa especificação. Eu posso considerar correta a afirmativa da questão. Segundo a função do edital, sem dúvida, ele identifica o objeto licitado e delimita o universo das propostas. E aí, em função disso, já vamos aqui para o terceiro, circunscreve o universo de proponentes. Pessoal, vejam que são institutos totalmente interrelacionados. Uma vez que o edital identifica o que a administração vai licitar, ele delimita qual poderá ser o conteúdo das propostas. E ao delimitar qual poderá ser o conteúdo das propostas, sem dúvida, ele define, circunscreve também quem poderão ser as pessoas físicas ou jurídicas que apresentarão essas propostas para a administração. Seguindo aqui, o nosso edital também, sem dúvida, estabelece os critérios para análise e avaliação dos proponentes e das propostas. Quando o professor Bandeira de Mello fala aqui em proponentes, essa avaliação dos proponentes nada mais é do que a nossa fase de habilitação. Seguindo, regula atos e termos processuais do procedimento e, por último, fixa as cláusulas do futuro contrato. Como a gente vai ver, pessoal, todo contrato administrativo é de adesão e a prova está aqui no próprio artigo 40 da 86693. Todo contrato administrativo é de adesão porque é a administração que unilateralmente fixa as cláusulas do ajuste a ser travado. Nós vamos ver que a minuta do contrato é um anexo obrigatório do edital de licitação. Então, friso novamente, todo contrato administrativo é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão, genericamente falando? É aquele em que uma das partes fixa unilateralmente a totalidade ou a maioria das cláusulas. Pois bem, todo contrato administrativo é de adesão porque é a administração que unilateralmente fixa a quase totalidade dessas cláusulas. Na verdade, a fixação unilateral da administração no que toca ao conteúdo do futuro contrato será complementada pela proposta vencedora da licitação. Pois bem, e agora aqui só um destaque, já saindo da lição do professor Bandeira de Mello, alguns elementos, alguns incisos do artigo 40, como a gente vai ver, referem-se ao procedimento de licitação propriamente dito, e outros já são referentes ao futuro contrato a ser celebrado pela administração. Pois bem, ainda antes da gente passar para o próprio artigo 40, eu trouxe aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no informativo 401. Vamos aqui proceder à leitura. Licitação, administração penitenciária, autorização, Polícia Federal. Para que o licitante atenda o objeto da licitação de serviços de administração penitenciária, envolvendo atividades de vigilância, é necessário que possua a autorização da Polícia Federal. Mesmo que no edital do certame não conste a necessidade de comprovação de que a licitante possua autorização da Polícia Federal, olhem só, tal fato não afasta a exigência, pois está prevista legalmente.
Assim, pode a administração oficiar a Superintendência da Polícia Federal para verificar a regularidade da empresa e, constatada a ausência da referida autorização, inabilitar a licitante por ausência de qualificação técnica. Então vejam só aqui, o edital é, como nós sabemos, a lei interna da licitação e do contrato dela decorrente. Em regra, a administração só pode declarar uma pessoa física ou jurídica inabilitada a partir dos elementos fornecidos no próprio edital. Pois bem, e eu trouxe aí essa decisão do STJ para a gente, de certo modo, enxergar que a jurisprudência, em certas hipóteses, relativiza essa exigência de que tudo conste no edital. Quando, pessoal? Quando a exigência ela está prevista expressamente em lei. Então, mesmo que o edital de licitação eventualmente não traga algum requisito obrigatório de habilitação, se tal requisito estiver previsto em lei, poderá legitimamente a comissão de licitação declarar inabilitado o licitante. Pois bem, nesse ponto aqui nós vamos parar. Na próxima aula a gente começa direto com a leitura do artigo 40 da lei. Obrigado a todos e até lá.